Olá, saudações! Eu sou o Luiz Renato e nesse vídeo vamos falar um pouco sobre inteligência artificial e tentar desmistificar, descomplicar esse assunto. Então vamos falar sobre os principais conceitos que tangem as questões relacionadas à inteligência artificial. Tem muita confusão, né, sobre onde começa uma coisa, onde começa outra, ou se uma coisa, uma palavra-chave dessas que eu estou apresentando, ela é sinônimo uma coisa da outra, ou se uma coisa está dentro da outra. Então vamos falar sobre redes neurais, sobre machine learning, serviços cognitivos, inteligência artificial, deep learning. Aqui eu listei só alguns dos conceitos, né, das palavras-chave, mas existem outros e existem sinônimos desses conceitos. Eu vou tentar colocar, hierarquizar, elucidar o que é cada um desses conceitos para a gente efetivamente entrar na parte de inteligência artificial. Então vamos falar primeiro sobre machine learning. Machine learning, eu acho que dá para entender pela terminologia, né? Um aprendizado de máquina, uma máquina aprendendo e tal. São conceitos, não tem um dono, não é uma empresa que criou, não é uma marca. Então, ela pode ter interpretações. Uma interpretação para mim faz sentido é essa aqui, ó. Machine Learning é o campo da ciência de computação que provê aos computadores a capacidade de aprender sem serem explicitamente programados. Eu acho que é uma boa definição. Ele está explicando que a tecnologia de 10, 20 anos atrás, você fazia um app, como é até hoje, né? Você constrói um app, você tem que criar, né, programar todos os aspectos. Então, se o usuário clicar no botão vermelho, ele faz A. Se ele clicar no botão azul, ele faz B. Então você vai colocando ifs, cases, whiles e colocando ali o que você quer que a aplicação faça. No Machine Learning, na verdade, você ensina a aplicação a aprender. Você ensina ela como aprender e dali para frente você não precisa programar nada. Mesmo coisas que foram imprevisíveis, ela pode aprender e pode ter uma boa resposta para aquilo. Essa definição não é uma definição dos anos 2000. Na verdade, é uma definição do Arthur Samuel, de 1959, né, falando sobre Machine Learning. Aí eu coloquei aqui, principalmente para quem não é desenvolvedor, um tutorial que eu encontrei na internet de pessoas programando o Space Invaders, né, esse jogo icônico de videogame, programando em várias linguagens. Isso aqui tem um pedaço de código aqui que está em Python e eles realmente criaram. E aí, pensando em uma programação que não é aprendizado de máquina, toda vez que você acertar com um tiro ali um bonequinho, ele tem que mudar o ícone para um ícone explodindo, ele tem que sair da tela e a partir dali ele já não é mais um obstáculo para os tiros passam direto por essa lacuna que ele deixou. É mais ou menos assim que a gente vai programando em computação tradicional. A gente já sabe que existem máquinas com inteligência artificial que já estão projetando jogos, cenários, compondo música, entre outras coisas, né? É uma aplicação também da inteligência artificial, desse bojo, machine learning e outras coisas. Agora vamos falar sobre inteligência artificial. É outra buzzword. Tem gente que acha que machine learning e inteligência artificial são a mesma coisa. Na verdade, elas têm relação, mas não são exatamente a mesma coisa. A inteligência artificial, ela implica em máquinas que podem executar tarefas que tipicamente dependem da inteligência humana. Então, enquanto o machine learning está muito mais relacionado à estatística, a algoritmos estatísticos, algoritmos que tratam dados e buscam nos dados grupos, clusters, buscam outliers ou buscam um perfil específico. Quando a gente fala de inteligência artificial, ela usa por baixo alguns algoritmos de machine learning, geralmente um grupo de algoritmos, mas ela remete a um tipo de inteligência que consegue interagir, reconhecimento de imagem, por exemplo, com memória, tratando informações de memória, lembrando coisas, relacionando coisas, reconhecimento da fala, compreensão de linguagem natural. Essas coisas, elas representam inteligência artificial. Então, eu simplesmente conseguir transcrever o que a pessoa fala para texto não é exatamente inteligência artificial, é um serviço cognitivo. Mas quando eu interpreto, eu entendo a semântica, entendo o que a pessoa está falando ali, aí sim é inteligência artificial. Essa é outra definição que não é contemporânea. É uma definição de 1956, ou seja, fala-se de inteligência artificial muito antes de se falar sobre machine learning. Essa definição, essas palavras-chave já eram discutidas muito antes da gente falar em machine learning. E aí eu tenho aqui um paper, está disponível na internet, é um artigo de 1958, falando sobre inteligência artificial e heurística de programação. E aí tem um livro também, um livro de 1959, do MIT, falando sobre inteligência artificial. É claro,
A gente está falando de 60, 70 anos no passado. As tecnologias eram diferentes, mas o conceito é o que ficou. Ou seja, você programar máquinas, né? Criar máquinas que têm a capacidade de aprender, de entender, de interagir. A gente não ouvia muito falar sobre essa tecnologia com aplicação prática. É claro que tinha Skynet nos anos 80, os filmes do Exterminador do Futuro, tinha outros filmes anteriores ou posteriores, 2001 e assim por diante, mas era ficção científica, assim como, por exemplo, teletransporte do Star Trek. São tecnologias que ficam muito na ficção científica. O que a gente precisa é verificar a capacidade que a gente tem de materializar essas tecnologias e se elas têm aplicação prática, se existe custo-benefício ali na implementação dessas tecnologias. No final dos anos 70, anos 80, houve uma coisa chamada AI Winter, né? Ou seja, o inverno do AI. Ele caiu em descrédito por algum motivo, provavelmente chegaram à conclusão que a gente estava muito longe de ter capacidade de processamento e de armazenamento de dados para sequer sonhar em implementar alguma coisa parecida com inteligência artificial. Em vários filmes tratam De Volta para o Futuro e outros filmes tratam de carros voadores, mas não falam, por exemplo, no De Volta para o Futuro tem uma parte lá que alguém da família do Martin é demitido por fax. Então não se pensava em mensagem instantânea, em WhatsApp, enfim, as tecnologias que a gente tem hoje. Não se pensava nessas tecnologias, mas pensava em carros voadores. A mesma coisa aconteceu com a inteligência artificial. Nos anos 80, durante o inverno da inteligência artificial, a inteligência artificial ela caiu em descrédito, não por ser uma má ideia, mas por não haver meios técnicos de implementá-la. Isso que aconteceu com a inteligência artificial acontece com outras tecnologias também. Por exemplo, eu gosto muito de um gráfico do Gartner, que eles chamam de Gartner Hype Cycle. Esse gráfico, ele representa uma tecnologia emergente. Então vamos falar, eu vou citar tecnologias, eu não discuto se elas são viáveis ou não, se elas são implementáveis ou não, mas vou dar dois exemplos aqui, blockchain, por exemplo, e computação quântica, né? Essas duas coisas, elas começaram a ser ventiladas, as pessoas começaram a falar sobre, alguém disse que ia implementar, houve uma entrevista de alguma empresa, algum fabricante de software dizendo que era a tecnologia do futuro, e ela vai subindo aqui, né, do gatilho tecnológico, ela vai subindo até chegar no topo, onde uma grande parte do mercado, das pessoas, dos acadêmicos, acredita que ela é uma grande solução para quase tudo. Blockchain, por exemplo, eu acho que já passou por isso. Em 2019, por exemplo, eu ouvia muito mais falar sobre blockchain do que eu ouço hoje. Não que seja uma má tecnologia ou que ela não tenha aplicação prática. A questão é, a tecnologia, ela cria uma expectativa e de imediato essa expectativa não é alcançada, ela começa a cair em descrédito, então ela começa a descer, cai no vale da desilusão. Até ela se firmar, ela sobe, não vai voltar naquele hype, mas ela vai mostrar o valor dela, vai subir, vai chegar no planalto de produtividade, que é quando as empresas, as pessoas começam a usar normalmente aquele recurso. Computação quântica, eu sou um entusiasta, eu acho que é importante e tal. Ela está subindo aqui, ainda existe computação quântica muito na área teórica, algumas empresas estão tentando implementar, ainda é caro, e a gente não sabe muito bem o que fazer com ela, mas existem grandes expectativas. Mas ela provavelmente vai passar por esse ciclo também. E não foi diferente com relação à inteligência artificial, por isso que a gente ouviu muito pouco falar sobre ela nos anos 80, anos 90 e tal. E só aqui perto do advento da nuvem, né, onde realmente você tem um poder de computação e aprendizado, é que a gente voltou a falar sobre inteligência artificial. Ok, continuando aqui nas definições, principais conceitos, as redes neurais, elas são um conjunto, na verdade, de algoritmos especializados. Um bom desenho, né, uma boa representação de redes neurais é você ter os inputs aqui, vários deles, né? Porque sempre você tem que ter muitos dados como motor, como combustível de qualquer uma dessas tecnologias que eu falei até agora, machine learning, inteligência artificial e redes neurais. Ela está vinculada à inteligência artificial, mas ela simula ali a forma com que a gente pensa, nas sinapses. Ou seja, eu tenho lá uma célula sináptica no meu cérebro que me provoca medo. Então, se eu vou fazer um investimento, eu posso perder todo o meu capital. Eu tenho uma parte de medo, eu tenho uma parte de querer arriscar, eu tenho uma parte de querer ganhar dinheiro e assim por diante. Isso pensando num racional, né? Eu pensando em fazer investimentos financeiros, por exemplo. É mais ou menos assim que funciona. É uma análise de sinapse de células, né? Pensando e simulando a forma de trabalho do nosso cérebro, né? É o que a gente chama de multilayer perception. Deep Learning. O Deep Learning seria uma junção de várias coisas, né? De Machine Learning, a gente usa camadas de algoritmos, a gente usa também em Deep Learning, ou o nome poderia ser Deep
redes neurais profundas, ou aprendizado profundo, enfim, tem vários nomes para isso. Mas o Deep Learning também, ele usa a questão de camadas, de backpropagation, de todas as tecnologias que a gente falou aí com relação às redes neurais, só que ela tem mais camadas. Então, sim, quando a gente fala em redes neurais, a gente está falando de aprendizado profundo, de várias camadas e de fazer coisas muito mais complexas, por exemplo, reconhecer dentro de uma imagem, de um vídeo, por exemplo, reconhecer uma pessoa, um objeto, a rua e assim por diante. E é esse tipo de tecnologia que é utilizado, por exemplo, em carros autônomos, que eles têm que reconhecer uma série de coisas, uma pessoa atravessando a rua, um carro vindo em sentido contrário, velocidade, semáforo e árvore no meio do caminho, algum obstáculo, buraco e assim por diante. Os serviços cognitivos, eles são serviços que funcionam nessas plataformas, eles têm como base machine learning, inteligência artificial, deep learning e assim por diante, mas eles têm uma aplicação prática, eles já são uma implementação prática de uma funcionalidade. Entre os serviços cognitivos a gente tem lá a visão, né, reconhecimento de vídeo, de pessoas e tal, speech, que são fala, eu posso transformar um texto em fala, é muito parecido com fala humana, reconhecer linguagem ou fazer tradução, né, não simplesmente uma tradução literal, mas entender a sintaxe da frase, conhecimento e pesquisa, né? Então, esses buscadores tentam entender o contexto do que você está procurando e não só pegar palavras-chave que estão presentes em um site, ou uma página, ou alguma coisa assim, mas sim entender o seu objetivo. Se você colocar o nome de um filme, provavelmente você está querendo a sinopse do filme, você está querendo saber sobre o elenco e assim por diante, e não simplesmente cair lá no site do filme e ver o pôster desse filme. Essas coisas, elas são usadas em conjunto. Todos esses conceitos, eles são usados em conjunto, não é um ou outro, né? Não tem que escolher entre um ou outro. Eu uso todos ao mesmo tempo, e aí juntando todos eles, eu tenho uma aplicação prática. Então aqui, só para a gente consolidar o que a gente falou até agora, historicamente o conceito de inteligência artificial veio primeiro, no momento em que Pascal criou lá uma máquina que calculava e as pessoas chegaram à conclusão de que se ela podia fazer cálculos complexos, né, a máquina você colocava, ela dava entrada x mais y dividido por h e assim por diante, e lá na frente saía o número. Eles pensaram que isso no futuro, com mais tecnologia, mais gente trabalhando no assunto, isso poderia se tornar uma inteligência artificial. Depois veio o conceito de machine learning e por último veio o deep learning, quando a gente começa mesmo a fazer reconhecimento e tal. E aí a linha do tempo de quando essas coisas foram acontecendo. O que a gente não pode esquecer é que essas coisas não estão desconectadas com a parte de analytics, né? Os dados, eles continuam sendo o combustível principal. Eu já vi em alguns casos pessoas falam assim, mostra aí como é que funciona a inteligência artificial. Tá bom, a gente vai fazer inteligência de quê? Né? Se eu fizer reconhecimento de imagem, tem que ter imagens para reconhecer. Se eu fizer reconhecimento de imagem de uma coisa muito específica, por exemplo, uma peça específica, eu quero saber se a banana está madura ou não, eu tenho que treinar um sistema para reconhecer se a banana está madura, está no momento de colheita e coisas do tipo. Então, sempre a matéria-prima de todas essas tecnologias é dados. Ele é o combustível que faz todas as tecnologias funcionarem. Bom, esse era o conteúdo que eu queria apresentar. Espero que tenha sido interessante. Assistam aos outros vídeos e até a próxima.